treinador do Grêmio. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Boa tarde a todos. O time considerado titular do Grêmio, nesse momento, conta com 5 jogadores acima dos 30 anos. Chegaram Diego Souza e também Thiago Neves. Você se preocupa que em determinado momento da temporada essa questão possa atrapalhar a sua equipe? Não, de maneira alguma. Até porque nós temos muitos garotos no grupo, jogadores jovens, e é necessário jogadores experientes. Não quer dizer que todos eles vão jogar. Alguns podem jogar, alguns não. Isso não me preocupa. Eu acho que o mais importante de tudo é, nos próximos dias, nós vamos ter o retorno dos garotos que estão na seleção também. Nosso grupo vai ficar ainda mais forte, e isso que é importante. Depois, a briga sadia entre eles para ver quem vai jogar. Mas isso não quer dizer que todo jogador que é contratado, ele é o titular. Aqui não tem titular, nós temos um grupo, dependendo do que a gente precisa, dependendo da competição, dependendo de como eles estão, aí eu vou ver se eles vão jogar ou não. Até porque em 2005, lembrando, o Romário ele queria parar de jogar, eu era treinador do Vasco, era treinador do Baixinho, e ele com 39 anos foi goleador do Campeonato Brasileiro. Então a idade do jogador não me preocupa. A única preocupação que eu tenho é com o desempenho dele dentro do campo. Seja ele uma pessoa de 35 anos, seja uma pessoa de 30 anos, seja uma pessoa de 20 anos. Não quer dizer que o garoto é mais jovem, ele vai correr mais. Às vezes o jogador experiente vai correr menos, mas vai produzir mais. Eu tenho uma satisfação muito grande de ver o D'Alessandro, por exemplo, jogar. Quantos anos tem o D'Alessandro? Tem 38 anos. E aí, quantos anos tem o Guerreiro? E vocês vão me falar que eles não são grandes jogadores? Então a idade às vezes não quer dizer nada. O importante no futebol é o que o jogador produz dentro do campo. Eu acho que um grupo ele é feito assim de jogadores jovens e de jogadores experientes. E aí quem vai jogar, bom, é o que eu já falei para vocês, dependendo do que a gente precisa, é uma equipe que joga. Renato, não quero o apito, tá? Mas aqui, ó. Quero... Primeiro questionamento. Confirma que vai com força máxima para essa partida contra o São José, sim ou não? Não sei. Não sabe? Na cabeça de vocês. Na minha não tenho dúvida alguma. Tá. Amanhã vocês vão ver quem vai jogar. Bom, mas se for força máxima, tá, Renato? Supondo que seja. Será a terceira partida consecutiva com o time titular e é um começo de temporada. Os jogadores estão em meio ainda a esse período de treinamentos e principalmente de reforço físico. Não é normal a gente ver isso em começo de ano, principalmente numa equipe que vai ter muitas competições na temporada, longo calendário. Quem diria que eu ia escutar isso de um de vocês, hein? Não, segue, tá indo bem, tá me ajudando numa parada. A minha pergunta é, por que isso está acontecendo nesse começo de temporada? Teve a ver com entrosamento, o número de contratações que chegaram, de uma certa forma a derrota para o Caxias na estreia influenciou? O que está acontecendo para o Grêmio utilizar força máxima tão no começo do campeonato estadual, ou até mesmo o regulamento, já que são 5 jogos para classificar para o primeiro mata? Aí quando eu procuro poupar algum jogador durante o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, mas vai poupar por quê? Agora eu tô, né? E vocês querem que eu poupe. Mas vai entender a cabeça de vocês, né? É difícil mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é dar ritmo de jogo para eles. Nós temos, como você mesmo falou, jogadores chegando, jogadores nossos que estão na seleção, quer dizer, daqui a pouco o nosso grupo vai ficar ainda mais forte, com todo mundo ali. Alguém tem que jogar. Alguém precisa jogar. Daqui a pouco, daqui a um mês, nós temos Libertadores. Então é importante a gente dar entrosamento para os jogadores, aquilo que eu sempre falo para vocês, desde que o jogador esteja se sentindo bem. Se o jogador estiver com algum desconforto, o jogador não está se sentindo bem, ainda não está 100%, é óbvio que eu coloco outro jogador. Agora, o importante é a gente buscar sempre também os resultados, né? Mas não é por causa da derrota no primeiro jogo que eu mudei minha cabeça. Independente de quem for jogar amanhã, até porque eu volto a falar para vocês.
chegaram mais 2 jogadores, no caso do Diego e o Thiago, e nós temos mais 4 jogadores. Quer dizer, basicamente, nós temos jogadores importantes que ainda estão fora do time. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de resultados, né? Porque é o que eu falo para vocês, quando o Grêmio entra numa competição, ele entra para vencer. E o Campeonato Gaúcho não é diferente. Renato, o Grêmio fez 7 contratações até o momento e muitas contratações foram elogiadas, outras criticadas, e eu acho que isso faz parte do mercado de transferências. Você acha que o Grêmio, com os reforços, dá um salto de qualidade e encurta a distância, por exemplo, para o melhor time do Brasil, que hoje é o Flamengo? A gente procura sempre fazer um grupo forte. Agora, não dá para você competir com o Flamengo e com o Palmeiras. Porque aí, em termos financeiros, eu digo. Só que você, com dinheiro, você pode buscar jogadores que qualquer outro time do Brasil não teria condição de buscar lá fora. É o caso do Flamengo, é mesmo o caso do Palmeiras. Então, com o dinheiro que eles têm a obrigação de fazer um grupo forte. Agora, nós, no caso do Grêmio, a gente procura sempre fortalecer o nosso grupo, fazer um grupo forte para a gente poder competir com todo mundo, inclusive com o Flamengo e com o Palmeiras. Se vamos conseguir, eu não sei. Agora, esse é sempre o objetivo. Então, nesses grandes clubes mesmo, eu vi desde o ano passado, alguns jogadores foram criticados, principalmente no Palmeiras, por isso, por aquilo. Não vai ser o Grêmio que vai contratar todos os jogadores e vai ser de agrado de todo mundo. Sempre vai ter uma crítica aqui, uma crítica lá, mas o que eu costumo falar é esperar a bola rolar. No momento que a bola rola, aí é outra história. Independente se o jogador tem 20 anos, 25, 30, 35, 40 anos, é o que o jogador vai fazer dentro do campo. É importante você ter jogadores experientes, até principalmente pelas competições que o Grêmio disputa. E é importante também os jogadores jovens. Então nós temos 2 tipos. Temos jogadores experientes, jogadores jovens. E a gente sempre busca, eu falei para vocês ainda no domingo, a gente busca os jogadores sempre na intenção de que eles vão chegar, vão nos ajudar. Todos eles vão nos ajudar? Não sei. A gente torce para que isso aconteça. Qualquer outro clube, quando ele busca o jogador, ele busca nessa intenção, de que o jogador vai chegar e vai render, vai ajudar. Mas nem todo jogador rende. Às vezes não rende num clube, rende no outro. Entendeu? Então, amanhã depois vão falar, mas o Renato trouxe fulano e fulano não está rendendo. Ué, eu sou mágico? Eu tenho a varinha mágica? Todos os treinadores têm a varinha mágica? Se a gente soubesse que, de repente, a gente trouxesse tal jogador e esse jogador não fosse render, nós não traríamos. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Mas eu volto a repetir, eu prefiro errar tentando do que me omitir e não trazer ninguém. Aí depois eu vou receber críticas. Pô, mas o Renato não trouxe ninguém. Se vocês abrirem o cardápio de jogador no Brasil, aí eu pergunto para vocês, quais são os jogadores que estão disponíveis? É muito fácil criticar. Trouxe esse, tá, mas me dá uma outra opção. É muito fácil. E quando encontra, o jogador é muito caro. Aí é para Palmeiras e Flamengo. O Grêmio tem os pés no chão. O Grêmio não faz loucura. E o Grêmio mesmo, nunca fazendo loucura, chega em todas as competições. O Grêmio, ano passado, disputou todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Quando muita gente não acreditava, o Grêmio entrou na Libertadores direto. E aí? Então, são os resultados. Nós não vamos ganhar tudo, não vamos acertar todas. E, inclusive, antes que eu esqueça, eu queria falar para vocês que no domingo deu uma declaração e o Klaus deu outra declaração. Eu tenho que te pedir até desculpas. Por que eu vou falar isso? Porque tem muita gente que acha que quem manda no Grêmio é o Renato. O Renato não manda em nada. Eu mando no time. Eu sou pago para mandar no time. É o que eu faço, é o meu trabalho. Fora disso, tem uma hierarquia no clube. Eu sempre falei isso para vocês. Eu não mando em nada. Eu mando aqui no vestiário, no meu grupo, no time que vai jogar. Aí eu sou responsável. Fora disso, tem a hierarquia do clube que eu respeito. Então, quando eu dei a declaração, que eu falei um pouco a mais no domingo, até em termos de colocar para o nosso torcedor a contratação do Diego e do Thiago, eu quase que afirmei os dois no domingo após o jogo do Brasil e Pelotas. Eles estavam certos com o Grêmio, já estavam contratados. Só que o Klaus foi muito bem, foi inteligente, falando que ainda não estava tudo certo, porque o Botafogo tinha que assinar a rescisão do Diego. E isso poderia complicar. Inclusive, minha entrevista poderia complicar o negócio. Então, ele foi rápido, foi inteligente e não confirmou.
justamente por isso, porque faltava uma assinatura do presidente do Botafogo sobre a rescisão de contrato do Diego. Então muita gente aproveitou e falou, não, o Renato afirmou, o Klaus ficou na dúvida, é o Renato que manda no Grêmio. O Renato não manda em nada. Nós temos um presidente muito capacitado, temos diretoria, temos o nosso executivo, e esses caras é a hierarquia do clube. Depois vem o treinador. Vocês podem me cobrar uma coisa, se eu mando ou não mando, no time. Isso eu posso confirmar para vocês. Quem manda no time do Grêmio é o Renato. Fora isso, é o presidente, a diretoria, é o executivo. Isso se chama hierarquia. Então, quando eu dei aquela entrevista, muita gente aproveitou e falou, tá vendo? Quem manda no Grêmio é o Renato. O Renato nunca mandou no Grêmio e nunca vai mandar. Eu sempre respeitei a hierarquia. Por isso que eu sempre falei para vocês, desde o ano passado, tem hierarquia no clube. Eu sei respeitar, eu sei o meu lugar. E quando eu mando no vestiário. Aí é meu lugar. Eu tenho que saber o meu lugar. Então, só queria esclarecer para vocês a entrevista que eu dei, depois o Klaus, volto a repetir, foi rápido, inteligente, justamente para não prejudicar o negócio do Diego. Ou o Botafogo, de repente, iria querer alguma coisa a mais, enfim. Então, só por isso. Mas os 2 jogadores já estavam contratados. Só queria esclarecer isso. Renato, aproveitar então o gancho sobre essas contratações, a contratação do Diego Souza já apresentado, já treinando com o grupo, o Orejuela também apresentado hoje, um jogador importante também para lateral, que foi uma dificuldade que o Grêmio teve no ano passado. Esses 2 jogadores podem ser considerados polivalentes também, né, Renato? Mesmo que o Diego Souza esteja há muito tempo jogando de 9, a gente tem muita lembrança dele ainda jogando no meio campo também. É um jogador um pouco mais pesado, mas que faz muito bem o papel de meio campo. E o Orejuela, inclusive, foi perguntado aqui pela gente se ele poderia jogar, por exemplo, lá na ponta direita, no lugar do Alisson. O que tu pensa para esses 2 jogadores? Eles estão chegando no Grêmio para fazer as funções básicas deles, um lateral direito e outro 9, ou tu consegue considerar que eles possam fazer outras funções? Vai depender muito do que está acontecendo no jogo. Vai depender muito da minha conversa com eles para ver se eles se sentem bem em uma outra posição, entendeu? Porque eu não vou colocar um jogador que ele não se sente bem na posição. Uma coisa, olha, eu sou, no caso, o Luiz. Eu falo Luiz porque esse colombiano, ele vai enrolar minha língua. Aliás, ele enrola a língua de qualquer um, né? Então, é Luiz, eu chamo ele de Luiz. Se eu falar com o Luiz e ele, de repente, falar, olha, eu já joguei aqui, me sinto bem, se você precisar, aí é uma coisa. Agora, ele vai, de repente, me fala, não, sou lateral direito, não gosto de jogar aqui. Nem improvisado, não gostaria. Eu tenho que respeitar a opinião do jogador. É a mesma coisa com o Diego. Eu sei que o Diego começou praticamente a carreira dele comigo no Fluminense, jogando de volante, depois ele foi para meia, agora ele está de centroavante. Enfim, é a conversa que eu tenho com o jogador. Eu preciso saber dele, fora da posição dele, se sente bem numa outra. Para, de repente, o que estiver acontecendo numa partida, de repente eu mexer as peças, botar um para frente, ou trazer o outro para trás. Não são só eles dois, são os outros jogadores também. Mas eu sempre respeito a opinião do jogador. Renato, quando você fez há pouco o chamado meia-culpa, né, por conta das declarações no domingo, você passou a sensação, pelo menos para mim, de que você foi algo que para muitos não acontece aqui na Arena, você foi cobrado. O presidente lhe cobrou, você sofre cobranças como qualquer outro funcionário. Eu faço essa pergunta até para esclarecer essa história de que o Renato manda e o Renato faz o que quer. Você foi cobrado pela entrevista de domingo? Não. Partiu de mim mesmo. Eu preciso reconhecer meu erro, mas eu não fui cobrado. E se eu fosse cobrado é uma coisa normal, hierarquia, são meus chefes. Logo em seguida da entrevista, o Klaus entrou no vestiário e ele me falou, olha, eu meio que desmenti por isso, exatamente por esses motivos que eu passei para vocês. Agora, eu sou cobrado. Por que eu não vou ser cobrado? É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Eu sou empregado do clube. Acima de mim tem várias pessoas. Então, por que eu vou mandar no clube? Eu já tenho 1 milhão de problemas para resolver no dia a dia em preparar a equipe. Por que eu vou me meter em outros setores, lá de cima, que não são meus, e eu não entendo lá de cima? Até porque eu não decido nada. Se me perguntarem uma opinião amanhã depois sobre tal coisa, eu vou dar minha opinião. Agora, as pessoas têm mania de falar que eu mando no Grêmio. Eu não mando no Grêmio, que fique bem claro isso. Fique bem claro isso. E se eu tiver que ser cobrado, como já fui cobrado em algumas coisas, qual é o problema? Quem não é cobrado? Por isso que eu sou empregado. Se eu fosse o patrão, se eu fosse o presidente, talvez eu não seria cobrado. O presidente às vezes é cobrado. Por que o treinador não vai ser cobrado?
Então esse negócio que o Renato manda no Grêmio, esqueço isso, por favor. Hierarquia. Eu sou treinador do Grêmio. Quando as pessoas falarem o Renato manda, completo. O Renato manda no time do Grêmio. Fora isso, hierarquia. Renato, tudo bem? Antes você citou o Romário, né, para falar que o Romário jogou muita bola até se aposentar. Citou 2 jogadores do Inter também, para colaborar na sua... Eu não quis falar, não te interrompendo, na proporção do Diego com o Romário, entendeu? Deu o exemplo do Romário exemplo de jogadores experientes. Da idade. Isso, jogadores experientes. E citou 2 jogadores do Inter também para colaborar na sua justificativa de apostar em jogadores experientes. Você se sentiu incomodado com algumas críticas ou acha que a cobrança ou a desconfiança em cima desses jogadores foi muito grande? E uma outra pergunta em relação ao treino aqui na Arena. Por que o treino hoje foi aqui na Arena e não no CT? Não, eu não me incomodei com as críticas, até porque o papel de vocês. Agora, tem aquela crítica que o cara está criticando porque aquela crítica que é uma normal, e tem aquela crítica que o cara quer fazer com que a torcida não aceite certos jogadores. Não é só aqui no Grêmio, não. Do outro lado também. Então, aí entra muitas vezes, e é bom que se diga isso, e não são todos, ainda bem que é 1%, 2%. Eu tenho que falar isso porque está meio que engasgado. Tem algumas pessoas da imprensa, aqui no Sul, que são recalcadas. Entendeu? São recalcadas. E aí elas gostam de alfinetar, não pelo que o treinador está fazendo no trabalho, que aí eu aceito a crítica construtiva, eu não vivo só de elogios. A mesma coisa o jogador, ele não vive só de elogio, ele vive de crítica. Mas aí você percebe no cara que ele está criticando porque realmente tem uma coisa errada. E por outro lado, é o recalcado, que gosta de criticar, mas ele não está vendo o trabalho do cara, do treinador, do jogador, ele tá vendo a vida pessoal. Ele está indo pela vida pessoal. Ou, de repente, porque ele não tem o que um jogador tem, entre outras coisas, entendeu? Aí ele gosta de criticar. Aí você está vendo o semblante dele que ele é um recalcado. Essa que é a realidade. Ainda bem que é 1%, 2% no máximo. Ainda bem. Agora, críticas, eu convivo com elas, vou continuar convivendo com elas, são críticas normais, entendeu? De uma pessoa que conhece futebol, que está criticando porque realmente não está dando certo uma coisa aqui, uma outra coisa lá, seja do treinador, seja do jogador. Agora, quando você olha para o cara nem percebeu se o cara jogou bem ou não, se o treinador mexeu bem ou não, ele vai, e aí você percebe no semblante dele que ele é recalcado. E eu mando um recado para o nosso torcedor. Quando o torcedor perceber isso, muda de emissora, troca de rádio. Não escuta o recalcado. Escuta o cara que está fazendo o trabalho dele consciente, sendo com elogios ou sendo com críticas. Então, esse recalcado, volto a repetir, os recalcados, ainda bem que é 1 ou 2%. Tem muita gente que tem medo de falar dessas pessoas. Então, o nosso torcedor tem que ficar... E não é só aqui no Grêmio, não. Não é só aqui no Grêmio, não. O ano passado, vou dar exemplo de novo do D'Alessandro, que muita gente faltou a respeito com ele, porque ele estava 7 meses sem fazer o gol, porque o D'Alessandro tinha que ir embora, porque o D'Alessandro não tinha que renovar, porque o D'Alessandro renovou porque é amigo do treinador. As mesmas pessoas, no último jogo, colocaram o D'Alessandro como um rei. E ele tem que ser tratado assim, por tudo que ele já fez no futebol. Então é para você ver, até o mês de dezembro ele não prestava para algumas pessoas. 15 dias depois, indispensável. Entendeu? Então, que fique bem claro, eu volto a repetir para o nosso torcedor, quando na emissora sentir que o cara é o recalcado, troca de emissora. Se está na rádio o cara está sendo recalcado e não está sendo profissional, troca de rádio também. Esse é o recado que eu mando para o nosso torcedor. Desculpa. É o treino, como faço todos os anos, bem lembrado. Eu sempre peço para o Padre João rezar, dar uma bênção para todo o meu grupo, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Então ele rezou a missa, a meu pedido, de novo hoje, durante 25, 30 minutos, entendeu? Antes do treino. Por isso que a gente fez o nosso treino aqui na Arena. Renato, você disse que estava engasgado, então só para aproveitar o gancho, estava há muito tempo querendo falar isso, dar o recado para os recalcados? Não. Esse ano aqui, tem pessoas que estão chegando e estão se achando. Ainda bem que Deus me dá essa noção de ver que o cara é recalcado. E aí o que eu vou fazer, né? Eu não tenho culpa se os caras têm uma profissão maravilhosa, entendeu? O seu futebol dá tudo para eles.
e o cara de repente não venceu como jogador, ou de repente não está vencendo a profissão dele, não fica tirando em quem venceu na profissão, não. Recalcado. Ponto. E ia te perguntar, do Diego Souza e do Thiago Neves, tu já tem alguma previsão para poder utilizá-los, né, fisicamente? Se eles participaram do treino, mas fisicamente já estão prontos, vai demorar quanto tempo aí para eles? É eles que vão me dar a resposta. Exatamente isso. É boa a tua pergunta. Eu estive conversando com eles agora, inclusive lá no treino. Olha, eu vou começar a pensar em usar vocês no momento que o Márcio, que é o preparador físico, me passar que vocês têm condições para jogar 45, 70, 30, desde que não atrapalhe a programação dos treinamentos físicos deles, porque não adianta eu querer aproveitá-los se eles não estão em condições. Aí, de repente, eles vão ter uma lesão. Se no momento que o preparador me passar, olha, pode jogar tantos minutos, e o jogador achar que pode jogar aqueles minutos, aí eu começo a aproveitá-los. Pode ser no próximo jogo, ou no outro domingo, depois, não sei. Quem vai me dar a resposta são os jogadores. Obrigado, Renato. Boa noite, pessoal.